O nosso tema de hoje é um tema bastante polêmico, é um assunto pouco debatido no nosso país. Eu faço live sobre violência doméstica, tenho feito durante toda essa quarentena e o meu tema principal é a violência contra a mulher. Tenho também abordado bem levemente a violência contra a criança, mas vou também ter um dia específico para isso. E estamos começando hoje com esse tema que é a violência doméstica praticada contra o homem. Entretanto, estamos diante de uma dura e triste realidade, a cada dia mais perceptível. Há dificuldade para se identificar essa violência. Também há resistência e até mesmo vergonha de muitos homens para admitir serem vítimas dessa espécie de violência. Semelhante às mulheres, os homens também tendem a esconder ou disfarçar essa situação. Por que isso? O que é machismo? O que é cultura sexista? Para bater um papo com a gente, eu convidei meu amigo querido, psicólogo e docente, com especialização em RH, grupos operativos e psicodrama socioeducacional. Meu querido amigo Miguel Banducci. Deixa eu chamar ele aqui. Minha cadeira está fazendo barulho, né? Sandri, você deve estar aí, hein? Oi, tudo bem, Sol? Tudo bem, meu querido? Ângela, Oh, psicóloga, Ângela Lupo também está aqui, minha querida. Ângela, muita gente, muitos amigos. muitos amigos queridos. Aham. Tudo Obrigado por bem com vocês você, estarem aqui com a Miguel, meu gente. querido? Então, Sol, puxa, eu agradeço o seu convite. Eu tenho assistido várias lives suas e tem me enriquecido bastante, né? Porque você traz sempre um profissional diferente, sempre uma Uhum. abordagem diferente, né? E hoje nós vamos estar. E eu quero agradecer realmente de coração por você ter me confiado, tá bom? Imagina, querido, eu sei muito bem quem você é, inclusive a sua capacidade, toda a sua inteligência, sabedoria, Uhum. conhecimento. E para te homenagear, eu vi com o casaco que você me deu. Ah, Muito bem, meu querido. então, Ah, eu vou. eu acho que antes da gente falar da violência do homem, eu acho importante a gente falar da violência de uma forma geral, né? Que ela é uma pandemia, é a maior pandemia do século XXI, né? Ela ocorre em vários aspectos, em várias situações. E isso, na pandemia, tem aumentado, né? Principalmente a violência doméstica, porque as famílias elas estão convivendo muito mais no ambiente do lar, né? E isso, fora o problema da pandemia mesmo, né? Do corona, isso tudo se potencializa, né? E acaba gerando, né, se aflorando-se, né, muitos conflitos, né? É, uma outra coisa que eu gostaria de deixar claro é que, falando do homem, eu não estou querendo deixar toda a conquista que as mulheres tiveram, né, na história e todas as dificuldades que elas passam, né, continuam passando. Né? Hoje nós temos, elas ganharam muitas ganharam assim, né? No trabalho, as leis. Cara, né? Isso, elas acabaram conquistando muita coisa. Né? E só que os homens, eles também se sentem menosprezados. Eles também não se sentem ouvidos.
né, neste Na momento. verdade, você está querendo dizer menosprezados no sentido da violência doméstica, né? Sim, Nessa questão, também, né? também a violência doméstica, mas é como se você tem dois filhos. Um filho precisa mais da sua atenção por algum problema que ele possa ter, né? Aí você oferece mais atenção a ele. E o outro, que estava mais saudável, ele adoece também. Se você não conseguir ter um olhar ao outro, né? Porque as pessoas precisam, né, de serem aceitas, serem ouvidas, né, serem consideradas, né? E é claro que que a violência contra o homem é um tabu muito grande, onde os homens eles não conseguem nem perceber que eles estão sofrendo a violência. Muitas vezes. Eles não conseguem identificar que é uma violência. Eles entram num processo de confusão e às vezes não conseguem perceber isso, né? A minha hipótese é que, como eles se sentem, como o machismo ele é muito real na nossa sociedade, ele existe em todos os lares, né, na cabeça de todas as pessoas, tanto homens quanto mulheres. Então, eles têm dificuldade de entrar em contato com o conflito, com o sentimento, né? Assumir que estão passando por dificuldades. Aliado Certo. a isso, né? Quando eles recebem algum tipo de violência, eles não sabem lidar com isso, né? Eles, muitas vezes, e a própria sociedade também, porque ela considera... Como é que ela vai considerar que um homem apanhou de uma mulher? Ela não considera. Ela não leva isso em consideração. Porque o homem é forte, é mais forte que a mulher, não necessariamente, né? Existe, em Luanda, as mulheres fortes batem nos maridos. Batem mesmo. Não, ó, eu vou falar uma coisa em relação a isso, que você me fez lembrar agora das mulheres fortes que batem no marido. A minha mãe contou uma história Forte para mim esses dias. fisicamente, né? A minha mãe contou para mim uma história esses dias de uma pessoa que ela conheceu, que ela era uma mulher pequena, mion, sabe? Uma mulher miúda, assim, né? E o marido dela era um cara alto. Ela dava saltos, saltos, para bater com a mão no rosto dele. Ele não reagia. Uhum, Então a gente não precisa nem ir longe, né? Em uhum. Luanda, né? Nós temos aqui. Eu falando aqui um pouquinho da psicóloga Angela Lupo, que ela falou que ó, tem muito mais feminicídios por desigualdade de gênero do que mulheres matando homens. Sim, e são dados reais. Mas a gente está aqui falando hoje sobre essa minoria. Por que, gente, eu fui falar desse tema? Porque assim, eu comecei essa live na quarentena, né? As lives sobre violência doméstica. E quase em todas as lives aparece um homem falando: eu sofri violência doméstica. Eu sofri violência doméstica. Quer dizer, gente, olha, eu sou uma formiguinha. Nas minhas lives estão aparecendo, volta e meia, um homem dizendo: eu sofri violência doméstica. Então, assim, se na minha live está aparecendo um ou outro, eu posso imaginar quantos existem e a gente não tem a menor noção que estão passando por essa situação. Então, esse foi o grande motivo por eu ter começado a pensar, quer saber, eu preciso também, se eu estou falando de violência doméstica, que esse é o meu tema principal, eu não posso falar somente da mulher que é vítima, tem a criança, que é com a Ângela Lupo, que eu vou começar a focar nisso, que é com o homem, então a gente precisa abrir o leque e olhar o que está acontecendo dentro dessas casas, né? Bom, você falou aí do machismo, né? Uhum. Eu queria começar fazendo essa pergunta para você, Miguel. Qual é a diferença entre machismo e sexismo? Ok. O machismo é quando o homem se considera, não só o homem, a própria mulher,
considera que o homem é superior a ela. E ele também se considera superior. Né? É por isso que eles têm dificuldade de assumir essa fraqueza, essa dificuldade, porque eles não conseguem nem entender. Né? E existe também o fato da mulher... Como é que a sociedade enxerga a mulher? Como uma pessoa com características de convencionalmente aceitas. Por exemplo, ciúme. Mulher tem ciúme. Todos nós temos, né, ciúmes. Mas a mulher, ela coloca isso para fora de uma forma voraz, né, muitas vezes. Se a gente observar as músicas, existem muitas músicas, né, onde fala sobre isso. A própria dramaturgia fala dessa violência, né? Cena de sangue no mar. Esse filme descontrolado da mulher. Quer dizer, ela é vista sangue no mar na Avenida São João. Né? Aquela música, né? Que a mulher morreu de ciúme do cara e o sangue veio da onde? Desse conflito, né? E as atitudes sexistas é isso, né? Homem usa azul, mulher usa rosa. Homem é forte, mulher é frágil, mulher é doce. Né? Quer dizer, o sexismo é aquilo que a sociedade coloca para que o machismo seja mantido, seguido, né? São as regras, né? Exato. O sexismo existia há muitos anos, né? Óbvio. E o machismo também. E isso faz com que as mulheres fiquem vulneráveis, né? Quer dizer, os homens fiquem vulneráveis. Por quê? Porque a sociedade valoriza esse tipo de coisa na mulher. Né? E eles falam assim, bom, a mulher tem a puberdade, a menarca, né? Todo mês. Então, não, ela tá... hoje ela está TPM. Né? Então, tudo é aceito. Então, ela pode fazer tudo. Ela pode dar piti, tudo é esperado, né? Que ela faça. Então, o que você está falando é dessa sociedade machista, inclusive o que a Ângela está falando ali. A sociedade machista, ela vê também a mulher como aquela que é a descontrolada, porque o ciúme deixa ela assim. Então, ela é vista de maneira que ela é sempre que vai depreciando ela. E eles ainda usam todos esses argumentos, como a TPM, entre outros fatores, tudo que acaba fragilizando e perdoando muitas vezes até as agressões delas diante dos homens. Sim. Isso é uma verdade também. A sociedade as vê numa fragilidade tamanha que não consegue reconhecer a possibilidade delas virem agredir um homem. Exatamente. E se agredir, não é nada. Foi um arranhão, né? Não acontece nada. E o cara também, ele não se vê dessa forma. Né? Então, assim, na verdade, o que a gente está falando aqui é que o homem, ele sofre essa violência doméstica também. Claro, todos nós já sabemos, meus queridos, eu sou uma mulher que está aqui levantando a bandeira constantemente contra a violência doméstica, principalmente contra a mulher, porque nós somos mais frágeis, principalmente fisicamente, né? Então, assim, eu lembro de um relato de uma vítima que esteve aqui comigo e ela me dizendo que o marido pegou ela pela camisa e socava ela no rosto, na parede. Assim, ela foi falando, eu fui quase... E foi arrastando ela para jogar ela do 20º andar, que ela não tinha tela. Até a mãe berrar, gritar, buscar vizinho e ele parou. E foi embora. Enfim, então assim, eu quero deixar claro, tá? Eu sou uma pessoa que busca justiça. E por conta da justiça, eu também acho importante a gente olhar o lado masculino que tem sofrido. Então, que isso fique bem claro, né? A gente tem que ser justo. O ser humano tem que ser justo. Porque tem muito homem sofrendo
calado. Bom, minha próxima pergunta para você, Miguel. De acordo com pesquisas nas últimas décadas, tem surgido essa vítima doméstica nos lares brasileiros, que são os homens. Uhum. Você acha? Quer dizer, a coisa está começando a fervilhar agora, tá? Que os homens também sofrem. Você acha que nas décadas anteriores, esse problema de violência doméstica contra o homem era praticamente nula? Você acha? É o quê? Para trás, do nosso Eu acho passado. que a violência ela sempre existiu. Só que Uhum, há muitos anos atrás o machismo era muito mais alto, mais forte, né? Não existiam leis para defender as mulheres. Então, uhum. os homens faziam o que queriam, né? As mulheres não tinham, não votavam, não tinham poder político, né? Elas não tinham direito algum. Elas tinham que ser submissas. Uhum. Né? Antigamente, os homens nascia um filho que tinha algum problema, uma deficiência, ele podia matar o filho. Né? É, um, É, terrível. nascia, Terrível. se você é filho adotivo e é Uhum. considerar e fala que você não aceita ou assume que é filho adotivo, o pai fura teu olho, o pai furava teu olho. Só para você ter uma noção da a violência, né, masculina, né, que o homem, o patriarcado mesmo. Né? Agora, existem também lares onde a mulher é que manda, né, é a matriarca. E se ela tem tendências agressivas, isso acaba se O aflorando. machismo, né? Se o machismo está embutido nela de uma forma forte, né? Aí E, ela corre um exatamente. grande risco de, vamos dizer assim, gerar um lar Um agressivo. conflito, né? Por exemplo, o problema é o seguinte: se o homem reage, aí pronto, né? Era o que ela queria. Porque se ele reage a isso, ela tem a Lei Maria da Penha muito bem tratada, né? Que fala de todos os tipos de violência, que vai dar o respaldo a ela. Né? E muitas vezes ela até faz isso para inverter o papel. Não, eu sei disso porque tem uma realidade, porque tem relatos em relação a isso, muitos. Inclusive, a justiça está cada vez mais esperta na hora de apurar isso aí, com muito critério, para que não haja uma injustiça, né? Agora, sim, existem homens muito doces, muito amáveis, que não têm dentro deles essa graças a Deus, né, na minha opinião pessoal, né, não tem essa violência dentro dele, né? Que o machismo não conseguiu ter esse poder dentro dele de transformá-lo, e a pessoa vem com essa essência doce, amável, querida, que a gente fala que esse tem a alma de mulher, né? Tem muitos assim. Uhum. E ele, se por, sei lá, se por uma situação da vida cai na mão de uma mulher que tem esse machismo, ele vai ser uma vítima, possível, uma possível vítima. O homem ele pode ser doce, mas ter atitude. Né? Porque a gente costuma aliar a doçura É, à feminilidade, entendeu? Então, é, não é a essência, né, da pessoa. O cara pode ter um bom coração, mas se é. posicionar, né, por ter o quê? Por saber se posicionar, né, por ter treinado isso, por ter tido uma família provavelmente mais saudável, né, onde puderam conviver com a sexualidade de uma forma mais tranquila, né, Com o sem esse gênero, tipo né? Com o gênero de de uma forma mais julgamento, tranquila. né, sem esse tipo de julgamento, entendeu? Agora, quando você tem uma família que vai reproduzir aquele machismo, aquele sexismo, isso vai trazer, se a pessoa for para o outro lado, né? Se ele tiver uma mãe mais violenta, mais abusadora, no sentido de controladora, né? Tudo é o controle, né, gente? Excesso de controle. Ciúme,
né? Isso vai gerando o quê? Vai contaminando essa pessoa. Ela vai se acostumando com esse tipo de relacionamento. E a tendência, quando ele se torna adulto, é buscar uma mulher com essa vertente, entendeu? Dessa forma. Isso não é regra, né? Mas pode Claro. acontecer. Assim, eu acho que na psicologia, e quando a gente fala em ser humano, a gente não tem mais muita regra, sabe? Porque cada situação é uma situação. Acho que a própria ciência, né? Antigamente a gente concluía muita coisa. Hoje, a gente não consegue concluir. Cada caso, cada situação, ela precisa ser secada, né? Ô, Miguel, o que que você acha que está acontecendo para esses homens? O que que aconteceu? Porque eu acho que houve uma grande mudança, e acho que você já falou, até eu queria só deixar um pouco mais claro. Por que que o homem quebrou esse silêncio? E tem quebrado esse silêncio, né? Tem quebrado, não é uma coisa que ainda está. Por Eu isso acho que a gente. muito pouco, porque olha, nós Oi? não temos nem nós não temos nem muitas pesquisas sobre isso, sobre o homem Uhum, diretamente, quando se fala em violência. Sempre uhum, ele é o violento, né? Você vai pesquisar, você só acha coisas sobre a mulher no geral. Você consegue achar coisas, relatos sobre homens em tribunais de justiça, em casos que já foram julgados. Aí você consegue ter esse acesso, né? Mas no geral, eles não, porque a primeira coisa, se ele abre a boca, ele já vai ter o primeiro julgamento, que é da sociedade. Entende? Ele das já tem autoridades, uma baixa inclusive. estima, né? Ele já está com uma baixa estima em virtude dessa situação. Se ele fala pronto, agora eu desabei, né? E aí ele vai engolindo. Se ele percebe, ele vai engolindo, né? Existem, você falou até de violência, assim, suicídios, né? Existem pesquisas, né, que a maioria dos suicídios, quase 80% dos suicídios são cometidos por homem, né? Não, não estou dizendo que seja por violência doméstica da mulher necessariamente, porque a gente não sabe. Mas é a comprovação de que muitas vezes o homem não consegue lidar com esses sentimentos, então ele não trabalha, né? Por isso que eu Uhum. brinquei, nós vamos ter um papo reto, né? Porque o homem não gosta de nhenhenhé, entendeu? Discutir relação, sabe? Eles não estão afim disso, porque o perfil deles é um outro, né? Eles não estão preparados para isso, né? Então, por isso que Sim. Agora você falou uma coisa que eu acho importante: eles não estão preparados para isso, porque seria maravilhoso se eles fossem preparados para se colocarem, para trocar. exatamente. Né? O homem não pode chorar, né? Não podia chorar. Quer dizer, É, o que você quer dizer? Que você não pode demonstrar sentimentos de fraqueza, né? Se você for fraco, a sua sexualidade vai ser duvidosa. tá em jogo, né? Vai ser questionada. A sexualidade vai ser questionada. Exatamente. Quer E dizer, o isso cara sofre acontece em uma todos os violência. ambientes sociais, em todos. Desculpa. O cara sofre uma violência, ele vai na delegacia e quando chega lá, ele pode correr o risco ainda de ter a sua sexualidade pela Muito postura, difícil. Muito difícil. pela postura de um delegado, de uma autoridade. Quer dizer, e aí, gente, eu quero aproveitar esse momento para dizer, não desistam. Não importa quem vai estar questionando você lá. Faz um BO, faz um boletim de ocorrência sobre o que você está vivendo, se está te fazendo mal, vai fazer um boletim de ocorrência. Depois a gente vai chegar nessa parte um pouco, mas só aproveitando esse momento. Não se intimide com qualquer pessoa que esteja lá, né, para te receber numa delegacia. Uhum. Ah, Nem os Miguel, profissionais, só para terminar menina, aqui, você está me ouvindo? eu O tô. som baixou aqui no meu telefone. Miguel, espera um minutinho. Baixou porque alguém telefonou. Já aconteceu comigo antes. Você está me ouvindo, meu querido? Eu tô. Pois é, Tranquilo. baixou o volume. Só queria Vou ter que botar um dizer, fone.
Miguel, Oi. tá bem baixinho, tá? Vou ter que colocar o fundo. Eu queria aproveitar e perguntar a você nesse momento, eu espero que as meninas não fiquem chateadas comigo, mas a minha maneira de pensar, de tentar entender um pouco. Eu estava tentando compreender tudo isso que anda acontecendo. Por quê? Por que não? Você acha que nesse momento do empoderamento da mulher, que eu super apoio, levanta a bandeira, com orgulho, neste momento Sim, que as pessoas estão claro. se colocando, Não, isso não pode ter retrocesso. Isso não pode ter Peraí, Biel, retrocesso. que eu vou ter que botar o fundo. Aham. Eu queria que você me falasse sobre Ah, se esse empoderamento da mulher pode ter a ver, desculpa aí, gente, com essa violência doméstica que tem crescido. Espera um pouquinho, segura um pouco, vou botar o fone para poder te ouvir, por favor, não quero perder o que você vai falar, tá? Só um minutinho, Biel. É que tá Garota cortando um querida. pouquinho para mim. Espera, 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 espera. Espera, Repete a pergunta. querido. Agora está melhor. Ah, Eu queria saber, mais uma vez, para resumir aqui, o empoderamento da mulher, você acha que ele... opa, tem que chegar para trás aqui. Você acha que o empoderamento da mulher, ele ampliou essa violência doméstica? Ele é um fator? não, eu acho que não. Eu acho que ele não ampliou. Eu acho que ele acabou sendo mais registrado. Entende? Porque como antes não existia, não era divulgado, as mulheres não assumiam esse papel de ir atrás dos seus direitos. Entende? Eu acho que agora tem mais registro, né? Dos homens. Dos homens. Não, dos homens não existe, né? Praticamente registro. Então, está começando. Inclusive, nos Estados Unidos, na Inglaterra, Canadá. Esses são alguns países que estão até... eles têm um número de telefone para o homem ligar quando ele está sofrendo violência doméstica. Eles estão começando a dar guarida a esses homens. Uhum. Então, assim, eu acho que é um movimento que está começando muito lentamente, mas eles têm, na Inglaterra tem 60 casas para receber esses homens que sofrem violência doméstica, quer dizer, um número bem legal. Tudo bem que para a mulher tem 7.000 ambientes para recebê-las lá na Inglaterra, mas ele tem 60, mas já tem. Então, assim, as coisas estão mudando. Eu estou te perguntando isso sobre a mulher, sobre o empoderamento, porque eu li a respeito disso lá fora, tá? Nos outros países. E eles estão associando um pouco este comportamento da mulher que está tomando frente de manter uma casa, um lar, que antes, chamar de antes, porque eu adoraria que isso fosse um passado, né? O machismo sempre dando esta tarefa para o homem. Ele que tem que trazer tudo isso para casa. E com o provedor, exatamente, essa é a palavra. E com o empoderamento da mulher, ela está ganhando um espaço. Com essa luta dela de igualdade, graças a Deus, ela está ganhando um espaço muito importante, onde ela está, muitas vezes, podendo suprir a casa mais do que o homem. E então, eles estão chegando a uma conclusão bem recente de que isso também é um fator, porque elas estão vestindo o nosso machismo, infelizmente. Parece que as coisas estão mudando de lugar, né? Então, o machismo agora entrando em algumas mulheres, né, que estão empoderadas e diminuindo o marido quando chega em casa, por exemplo, entendeu? Você acha que isso é uma coisa que tem sentido? Sim, claro. Porque a violência, você consegue violência pela força ou pelo conhecimento. Você pode aplicar a violência, certo? A força, você pode não só ter força física, a força financeira, o poder financeiro. Né? Principalmente, porque isso é uma coisa que afeta
o homem, né? Sim, afeta Esse todos. homem que eu digo, esse homem da cultura machista, né? Que cresceu assim, com essa expectativa, né? É difícil, né? Porque ele também quer contribuir muitas vezes, e às vezes pode estar numa situação difícil, né? Isso já Uhum. abaixa a estima do cara, e ainda, entende? A mulher começa também a cobrar dele, né? Moralmente. Você não está trabalhando, né? E começa, em vez do cara, né, se sentir acolhido, não, ele vai se sentir julgado, né? E isso também pode ser complicado, né? Porque você mexe muito com o moral do cara, né? E a violência É um psicológica, problema. a gente não Aham. valoriza a violência psicológica, mas ela é a que mais ocorre. E o pior, que às vezes, muitas vezes, você não consegue comprovar, né? É, Até, é. e aí, se você não prova, você sofre, né? Porque a violência psicológica ela está em todas as violências, Uhum. né? Então, o que eu É. gostaria de dizer para as pessoas, para os homens, né? Procurem profissionais da saúde. Se ele tem esse tipo de problema, ele tem que se abrir, né? Porque os profissionais de saúde eles estão mais capacitados para compreender isso, né? Porque estudaram isso, têm Você está falando preparo dos técnico. psicólogos, psiquiatras, é Sim, disso que você está sim, falando, né? sim, sim, Certo. né? E Uhum. às vezes você pode fazer uma terapia que não é aquela terapia longa de 10 anos, entende? Você pode ter uma coisa mais focada para o teu caso, né? Para você poder se perceber, se reconhecer, né? Para depois para tomar uma decisão, para tomar uma atitude, para tomar consciência do fato, né? Eu não Certo. acredito. Porque deve ser muito difícil mesmo, porque às vezes o cara entra numa relação onde ele ainda está totalmente imbuído daquele homem machista, vamos chamar assim, com aquela cultura. Aí chegou no meio do processo de 20 anos de casado, o cara perde o emprego e por um acaso naquele mesmo momento a mulher cresce. E aí ela arruma um trabalho maravilhoso e ele está numa condição de não prover Desfavorável, vamos dizer mais, assim. desfavorável no ponto de vista dele, né, de não cumprir mais com aquilo que a sociedade espera dele. Então, o ideal que você diz, na sua opinião, é buscar uma ajuda psicológica para começar, Claro, certo? Para ele para ele se poder entrar em encontrar nesse contato novo com ele. espaço, né, que ele está vivendo, nesse novo mundo. Uhum. Antes da denúncia, né, ele tem que denunciar para ele mesmo. A denúncia tem que ser para ele. E, de preferência, ele tentar trabalhar isso no próprio. Porque o objetivo, gente, é você tratar o conflito na própria casa. Né? Claro, E às vezes é claro. Vamos, possível. Não é vamos impossível. reajustar. É claro, claro que é Existem possível. equipes de mediação que sabem trabalhar essas questões. Né? Então, tudo isso, às vezes, o caso é revertido. Uhum. Né? A Leia está falando aqui que muitos homens, existe um alto índice de alcoolismo dos homens por conta da violência psicológica. A Eni também falou aqui que quem tem o saber tem o poder. Então, a Leia está falando uma coisa super importante porque são várias consequências deste problema no homem. A gente vai falar já já sobre isso. E a Eni tem toda a razão, que quem tem o saber tem o poder, então, que cabe com o que você está falando agora, né? Uma vez que você sabe quem você é, você se conhece, você tem um poder de escolha, um poder de trabalhar isso dentro de você, então o saber é sempre muito Uhum. importante. Alguém escreveu uma coisa aqui, peraí, meninos. A Vera, aqui em Portugal, Vera está em Portugal. Seja bem-vinda, Vera, que é um país tradicional, machista. Já vemos grupos de homens que trocam experiência neste tema de violência, orientados por psicólogos, por psicólogos. A troca é interessante, muito interessante. A Eliana diz, sim, ele precisa identificar isso, por isso terapia breve. Terapia breve. Isso é Uhum. muito interessante, né? Porque terapia, muitas vezes, ela pode ser muito longa e o cara precisa resolver uma coisa muito de imediato, ele busca uma resposta de imediato. Fala Uhum. sobre isso, Miguel, essa terapia breve.
Eu tô Então, cortada, né, gente? Eu tô abaixada aqui por causa do fio. Eu acho que eu tô são, cortada. se- Fala, Miguel. são sessões que podem durar de 4, 6, 8 a 16 sessões. Né? A média são 4 meses, no máximo, Sensacional. para ser breve. Né? Sempre quando existe uma necessidade específica que a pessoa quer trabalhar. É claro que no decorrer das sessões vão surgir outras necessidades, né? Uhum, uhum. Que podem ser apontadas mais para o final, né, do trabalho, né, no final, na conclusão. Porém, a competência do terapeuta, né, é trabalhar aquele foco com ele. Né? E Então, essa não terapia existe. breve, ela é, desculpa te interromper, a terapia breve, ela é algo que dá um certo resultado. Sim, com certeza. Com certeza. Pode dar, sim. Porque, veja bem, se a pessoa vai até a terapia, já é um grande ganho. Já é 50%. Exatamente. Né? Ele pode achar que ele está indo tudo fechado, mas ele já deu uma Já deu o oportunidade. primeiro passo, Então exatamente. vai entrar alguma coisa ali, né? Uhum, exatamente. É. Vamos ver aqui o que eu tenho para. Vamos ver a próxima coisa que eu tenho aqui, que eu já falei sobre isso. Você acredita que o empoderamento pode se tornar um vilão na nossa sociedade se as coisas se inverterem e se as mulheres não prestarem atenção, que elas também, elas vieram na mesma época que os homens, elas vieram imbuídas do mesmo machismo. Muitas, a grande maioria, até revoltada com tanto sofrimento, né? Uhum. Aí chega no momento da vida, esse homem, vamos chamar de que ele, na cabeça dele, né? Ele cai. E aí ela se ergue. Ela ficou ou ela se ergue, vamos dizer assim, né? E de repente, como o ser humano também, na minha opinião, posso estar errada, tá, gente? Mas tem um lado um pouco cruel, que eu acho que é um pouco da natureza animal do ser humano, ele pode até vir a crescer sobre esse homem. E aí, esse empoderamento, se ficar uma coisa descontrolada numa sociedade, ele não poderia vir a ser um vilão nessa sociedade? Se a pessoa não for bem trabalhada Ou emocionalmente, seja, porque o autoconhecimento, porque todo mundo tem um lado bom e ruim, né? Eu tenho o lado cruel e o lado bom, né? A gente costuma fazer essa cisão, né? Ou ele é bom ou ele é ruim, e não existe isso, né? Agora, se eu tenho autoconsciência, se eu tenho senso de cidadania, senso ético, né? Eu vou tender a desenvolver meu lado positivo, a tratar desse lado que é mais obscuro. Né? certo? Por quê? Porque a É, gente não integra as coisas, a gente vê tudo separado. E, na verdade, tudo é muito junto. Né? olha aqui, ó, a Daisy está falando que ela acredita que o psicodrama pode ajudar. Você trabalha isso, não trabalha? Sim, é a metodologia que eu mais utilizo, né, nos meus trabalhos, tanto educacionais, ou clínico, ou empresa, eu sempre utilizo o psicodrama. Né? Não ele na íntegra, mas Certo, a estrutura dele. Né? Eu trabalho, certo. ele parte da espontaneidade e criatividade. Né? Ele acredita, o Moreno, Jacob Moreno, é o pai do psicodrama. Ele Hum, acreditava, né, que quanto mais espontâneo e criativo o ser humano fosse, maiores condições de lidar com a realidade. Né? Não só na adaptação dessa realidade, como na transformação. uhum, E, é. e com isso, essa é a principal missão do psicodrama, gerar essa espontaneidade, Muito legal, para a gente muito poder legal. lidar com as situações. Né? Uhum. E criatividade, né? Para você não se tornar criatura, né? Você ser criador, se transformar.
né? Sensacional. Muito legal. Então, a ajuda é sempre, sabe que eu acho assim, que num caso como esse, do exemplo que eu citei agora da mulher, que é um novo momento agora que a gente está conseguindo esse empoderamento, né, nessa década, e a gente ter um cuidado imenso para a gente não continuar praticando o machismo, né? Para a gente desconstruir isso, a gente não pode conseguir tirar isso do homem e embutir na mulher. Não, né? Nós temos que estar muito atentos, né? Alerta em relação a isso. Então, falando do empoderamento dela, só para a gente fechar essa parte, eu acho que deveríamos ter bastante diálogo, bastante abertura, bastante conversa para que a gente fique em alerta, nós meninas, para a gente não praticar isso, né, esse machismo, uma vez que a gente se empoderar, né? Uhum. Assim eu espero. Porque a gente também não quer continuar esse machismo na nossa sociedade, Uhum. né? Então, mas Miguel, o você problema é pode... que o Pois não. machismo, ele vem da sociedade. Então, o que que Certo? você precisa? Você precisa de políticas públicas que Você está desenvolvam. falando da sociedade do sexismo, né? Da sociedade que mantém as regras. Exatamente, Sim, sim, exatamente. Ele sim. vem de cima. Porque não adianta só Certo. mudar a mulher. Tem que mudar tudo, Uhum. entendeu? Tem que transformar de cima para baixo. Porque aí, Concordo, por exemplo, você concordo. disse que países, né, esses países mais desenvolvidos, né, já têm uma escuta para o homem. Né? Então, por que só tem 60 em vez de 7.000? Está Porque começando. a demanda é para 60. Na medida em que essa demanda crescer, Exatamente. É isso mesmo. né, essa Claro. demanda cresce, aí dilui. Uhum. Né? Pode diminuir o da Certo. mulher, pode aumentar o do homem, né, até buscar esse equilíbrio. Né? É um constante equilíbrio. Exato. Porque Desculpa ter gente. a mulher para se empoderar, muitas vezes, ela tem que ocupar e ter posturas machistas no trabalho, entendeu? Então, se ela deixar de ter, ela não cresce, muitas vezes. Hoje, né, Miguel? Eu acho isso aí muito. Hoje, eu concordo, porque eu vivi isso. Por isso que eu vou concordar. Mas eu não boto martelo, porque eu não quero generalizar. Uhum. Mas eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo quando eu morava nos Estados Unidos. Eu virei gerente. Eu era estrangeira, que já é um grande problema, um preconceito absurdo. Eu era latina, outro preconceito. E eu era gerente de uma empresa só de homens. Então, assim, foi muito difícil, porque tudo que eu falava, please, por favor, o tempo inteiro, por gentileza, por favor, você poderia, por favor? E eu nunca era ouvida. Quer dizer, no começo eu percebi que foi muito, muito difícil para mim. Mas muito mesmo. Eu não conseguia chegar aonde eu queria com a minha delicadeza. E aí eu comecei a observar os outros gerentes, que eram todos homens. Éramos 8 gerentes na empresa. Eu de mulher e 7 homens. Eu comecei a observar. Eu falei, gente, por quê? O que está acontecendo? Eu falava, mas às vezes nem olhavam para mim. Era, E aí eu comecei a ver que os outros gerentes tinham um comportamento bem machista. E eu tive que trazer isso. Foi difícil, não que eu não tenha isso entranhado, né? Mas eu sempre lutei contra isso. Já até conversei isso com você, você mesmo me disse, né? Que eu nem lembrava que eu tinha falado isso com você, né? Muito, muito antes da quarentena, né? Foi uma coisa que, desde quando eu morava nos Estados Unidos, a violência doméstica era uma coisa que sempre mexeu muito comigo. Enfim. E aí, Miguel, eu comecei a ter que falar naquele tom, a ter que, sabe? Eu saía de lá desgastada. Era muita energia que eu tinha que gastar para poder ser ouvida, para poder ser respeitada, infelizmente. Uhum. Então, eu concordo com você, porém não quero concordar que seja de uma coisa geral, porque é uma coisa muito ruim, né? Precisar de ter um retorno com tanto machismo. Não pode funcionar. O mundo não pode funcionar porque o mundo é machista.
Uhum. né? E também eu acho importante um trabalho familiar nesse contexto de violência. Por quê? Porque todos são prejudicados, né? Ascendentes, descendentes, e isso gera muitos conflitos, né? Que precisam ser, por isso que eu falo, não pode ser uma Eu coisa. acho isso fundamental. Esse trabalho familiar é fundamental, porque a nossa primeira estrutura, né, Miguel? Nossa primeira sociedade é dentro de casa, né? Exatamente, é onde a gente aprende É. todas as regras, né? E é difícil. E é É muito difícil, difícil, é difícil. porque assim, se a gente tem filhos, eles também têm, a partir de um certo momento, eles começam a ter, e hoje em dia é um momento muito precoce, eles já começam a ter uma segunda sociedade, que é a escola, desde bebê. Então, você já começa a ter que lutar contra uma outra sociedade, vamos dizer que a outra seja machista porque ela vem de fora, para você se manter naquilo que você acredita de mais perfeito, de mais legal, positivo, sem machismo dentro da sua casa. É muito difícil. É como o exercício da ética. A todo momento nós temos que nos rever, né? Porque estou querendo dizer no sentido assim, né, da convivência social e tal, né? A gente sempre quando passa por uma situação, a gente olha para o próprio umbigo, né? A gente não está acostumado a olhar o todo, né? E para É isso tem verdade. que ter um esforço, é um esforço contínuo, constante, né? De solidariedade, de respeito ao outro, de inversão de papéis, coisa que o psicodrama aplica, né? A inversão é maravilhosa, né? Você se colocar no lugar do outro, né? E o outro se colocar no teu lugar. Aí seria o É verdadeiro sensacional. encontro. Aí seria o verdadeiro encontro, né? Quando existe isso. E não E é, isso é feito em consulta, Miguel. é feito em Esse consulta. psicodrama é feito numa relação com o casal, Uhum. né? É isso? Pode ser E feito vocês pode individualmente. ser feito. Ela pode ser bipessoal, né? Terapeuta, paciente, mas ela também pode ter a família envolvida, né? Ou fazer uma terapia grupal, né? Onde existam problemas similares. É como a gente vai, quando você vai tratar uma coisa, se você também existem também muitos grupos, né? Que são como se fosse assim, vai. Se tivesse grupos de homens que sofreram abuso, né, eu acredito que o Hospital das Clínicas deve ter, né, para tratar essa questão. Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, sim. Tá. Das pessoas que tiveram abuso do Hospital das Clínicas, estou ouvindo. Uhum. Né? É Mas que eu é estava lendo aqui justamente também o que, que a Adri falou aqui. É, pode continuar, pode terminar. então enfrentar, né, essa realidade e buscar a transformação disso, né? A princípio de uma forma onde exista negociação, né? Dar abertura ao diálogo e também tomar decisões, né, gente? Porque se você está numa situação dessa, você pode sair, né? Depende só de você, né? Você tem que buscar força para isso, porque ninguém vai te ajudar além de você mesmo, né? Os amigos podem dar É, apoio durante um tempo e tal, né? Se você não mudar, eles te abandonam também. Falam, pô, o cara não muda, sabe? Não tem jeito, ele não consegue enxergar, né? Porque realmente é. é uma situação muito difícil, né? O alcoolismo também, né? As pessoas entram em drogas, né? E então aí fica mais difícil ainda. Acho que é a Adri, né? Lopes, ela falou Uhum. aqui, ó, além da terapia, temos como instrumento a mediação familiar, que pode trabalhar a violência doméstica, dando espaço de fala e escuta para rever e estabelecer novos combinados. Só sensacional, né? Porque exatamente isso, alguém falou, ó, levar a conscientização. Cada um está exatamente no lugar onde se colocou. Uhum. A Adri É, é minha amiga e ela é ela é psicóloga também e ela fez um curso de mediação. deixa eu falar aqui com a Vera. A Vera colocou uma coisa diferente aqui, ó. Cada um está exatamente no lugar onde se colocou.
Isso é uma coisa que, assim, eu super concordo, né? Que até o próprio Miguel, a gente já conversou sobre isso, né? Sobre a vítima, né? E o, vamos chamar do vilão. Porém, eu acho que existe um ponto. Vamos falar da parte da violência física. Fala, é bom. Da violência física, que muitas vezes a pessoa já está no ponto de sofrer violência física e não consegue reagir, não consegue sair daquilo. Aí eu acho que uma terapia, apesar de que não tô nem diminuindo o grau de estrago da violência psicológica, das outros tipos de violência, que eu estou me baseando na Lei Maria da Penha agora, né? Na violência psicológica, na violência patrimonial, na moral, física e sexual, né? Quer dizer, na física, assim, quando a pessoa pode vir a óbito, né? Então, nessa hora que eu acho que as pessoas próximas, até eu e o Miguel ficamos falando sobre isso, né? Eu sou uma pessoa que eu corro para denunciar, corro para tirar essa pessoa da situação antes que ela venha a óbito, né? Agora, antes disso tudo acontecer, aí eu concordo com todo esse processo terapêutico. Aí não, eu acho que tem que estar acompanhando. Aliás, se todo mundo pudesse ter um terapeuta a vida inteira, eu acho que seria maravilhoso. Porque o autoconhecimento não tem fim, não é, Miguel? Não, não tem, não tem. E a gente não tem tempo, às vezes, no dia a dia de se conhecer, né? Eu mesmo descobri em 2020 que realmente a violência doméstica contra o homem existe, de verdade, né? Não só a física, Miguel, mas a uhum, violência, uhum. aquela violência que a mulher faz com o marido, ou com aquele cara que ela quer se separar, e ela usa qual o poder? Os filhos, né? Então, para ela Quais ficar outros na tipos de casa... violência, Miguel? Hã? Quais são as coisas que elas. Quais são os tipos de violência violência que você sabe, que você tem conhecimento de que que as meninas fazem contra os homens? Além desse uso dos filhos, que é muito voltado mais É para muito comum psicológica, né? e gera um conflito enorme no cara. O cara fica Sim, perdido, ele se sente fica excluído da perdido. família, ele se sente excluído, como se ele não existisse. Imagina o grau de, de tristeza que esse cara tem. Alguns comportamentos que, por exemplo, ele está com uma mulher, ele termina com aquela mulher, ele assume outra com os filhos e vai ser pai daqueles filhos. Vai dar o mesmo amor que ele deu para o outro. Né? Eu acho que o homem é o ser mais romântico que a mulher. Porque ele se apaixona, ele tem muito mais facilidade de se apaixonar. A mulher não, a mulher calcula mais com quem vai casar, quem é o Você cara. acha, Miguel? Eu Eu acho isso acho. tão relativo, Miguel. Não sei, olha, não sei, Pode não ser um sei. Eu sou uma. sexismo, né? Mas a mulher é É. exigente. A mulher é exigente. O Ô, homem é assim, Miguel, você quer namorar comigo? Quero. E comigo? Quero. Ele quer com todo mundo. Miguel, eu estou olhando aqui, olha só, vou citar alguns tipos de violência ah, que a mulher, você falou aí da retenção dos filhos, né, para não deixar ver os filhos. Nós temos aqui práticas que as mulheres usam assim contra o homem, né, em relação à violência, como insultos, ah, usam nomes vulgares, baixa autoestima do companheiro, atitudes ciumentas, possessivas, ameaças com violências muitas vezes graves, né? Agressão física como empurrão, chute, tapa, choques. Estou falando de relatos, tá, gente? Relatos. Choques, coisas que podem machucar o companheiro, como tesourada, facada, panelada, do cara entrar em convulsão e desmaio. Então, assim, a gente pensa às vezes que as meninas não têm aquilo que a gente estava falando do começo, né?
que a gente tem essa impressão de que a mulher é essa doce, meiga, que não chega ao pé de fazer essas coisas, né? Mas existe, os homens, muitos dos homens sofrem, não falam, não é, Miguel? Não se colocam, não quebram silêncio, né? É isso aí. E a gente precisa dar voz a eles, e é por isso que a gente está aqui, né? Para dar voz a eles. Estamos aqui do lado deles neste momento. Ah, só uma coisa que eu quero te perguntar aqui. Só um minutinho, gente. Que a gente já falou sobre algumas coisas, então eu estou passando isso aqui, nós já falamos, que a gente fez uma mistura de assunto aqui. Qual a sugestão que você pode nos dar, Miguel, para parar com esse ciclo de violência dentro dos lares desses homens? Essa violência Atitude. já existe? Atitude. Eles têm que tomar uma atitude. Eles têm que se posicionar. Eles têm que ou denunciar ou sair fora, né? Eu acho que buscar uma... Miguel, eu tenho 23 segundos. Gente, não! Acabou. Gente, não. Quem puder continuar comigo, continue, porque eu vou voltar imediatamente. Não dá, tem uma coisa para falar, tem umas coisas para falar. Vou voltar já, Miguel. Voltem comigo, gente, já já. Querido, Fala só. eu não sei nem se você está com horário apertado, você está com horário complicado? Não, tranquilo, tranquilo. É para gente que não falta muito, não, mas eu preciso terminar isso aqui, porque tem uma coisa muito importante que a gente precisa falar. Eu queria voltar nessa última pergunta que eu te fiz, ainda com todo o preconceito. Não, espera um pouquinho só. O que a gente falou, meu Deus? Não sei o que nós já falamos, espera, só um minuto. Você falou Qual a sua sugestão para que esse ciclo de violência da mulher contra o homem, né, diminua dentro dos seus lares? Pedir ajuda. Retomando. Pedir ajuda. Pedir ajuda. Ter consciência Denunciar. de pedir ajuda. E agir. Tomar atitude. Se ele não tomar atitude, a coisa não vai se transformar. Entendeu? Você esperar que o vizinho te denuncie, entendeu? Denuncie o teu lar. Isso não... O vizinho é capaz de ir lá, ligar, e chega aqui, não é nada, não. Pode ir embora. Como é que o cara vai assumir um negócio desse? Não assume. E é muito importante até o cara ir fazer o BO, vai fazer um boletim de ocorrência. Ah, sim. Não, aí... Se você ligar para 190 e a polícia, meu, o que está acontecendo? Ou você vê que a coisa não está indo, e você está no momento até, talvez, passando por uma situação perigosa, você sai e vai pedir ajuda. É um problema sério, porque você precisa no boletim de ocorrência. Provas, né? Além de você ser humilhado, né, se sentir humilhado na situação, você tem que ir lá, né, se expor, né, tem que ter provas, e o julgamento começou aí. Né? Bom, as mulheres recorrem à lei, as mulheres que sofrem violência doméstica, né, elas recorrem à lei Maria da Penha. Os homens, como é que eles podem denunciar, Miguel? Então, eles vão se por lesão corporal, né? Se for física, né? Muitas vezes também as mulheres destroem o que os homens gostam, os carros, né? Também vão atacar esse tipo de coisa, vão rasgar documento, sei lá. Qualquer coisa que tire o poder do cara, né? Que agrida. O registro de uma agressão é a coisa mais importante numa situação onde o homem esteja sofrendo a violência doméstica. Ele precisa registrar, porque assim, como já não tem essa lei ao lado dele, a Lei Maria da Penha, né? Como ele não tem uma lei para ele que dê esse suporte, então ele precisa buscar todos os meios de prova.
Ele tem que provar. Tira foto, grava no celular, tem que arrumar meios dela falando, de ele provar isso, porque isso vai ser usado, né? Então, assim, ao meu ver, ele precisa, de imediato, uma mulher quando sofre violência doméstica, ela corre para a delegacia, né? E ali ela Algumas tem a também, delegacia. né? Algumas. Sim, algumas. E a gente está aqui justamente, né? Em prol Toda semana eu disso. estou aqui para incentivá-las a ir, né? Denunciar o seu parceiro o agressor. Mas vamos dizer assim, eu quero dizer assim, numa condição de que o homem também esteja sofrendo, apanhando, antes de eu entrar na live hoje, eu fui no Facebook e fui procurar os grupos de violência doméstica contra o homem. Gente, as imagens que eles postam das surras são uma coisa horrível. Teve coisas gravíssimas de arrancar os testículos com o dente no momento sexual, porque ela descobriu uma traição. Então, assim, coisas terríveis acontecem. Então, é importante. Miguel, você está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. É porque a sua Estou imagem parou desesperado para. aqui com Não, a essa imagem história. parou. Então, assim, eu vi coisas assustadoras, gente, que acontecem dentro de casa. Então, assim, é importante que ele vá fazer um boletim de ocorrência. Faça um boletim de ocorrência, mesmo que não dê em nada, a princípio, faça, porque o que você teria que fazer, na verdade? Buscar um advogado e entrar com uma ação contra ela. Essa é a realidade, o que ele tem que fazer. Porém, não vai resolver naquele dia, né? Você vai ter que correr atrás de um advogado, pô, não tenho dinheiro. Vai atrás. Converse, tem muitos advogados que se disponibilizam a fazer uma negociação, vamos pagar um pouquinho, o cara quer ajudar o outro, sabe, gente? Não tenham vergonha, vão atrás de advogados, falem com os amigos, não tenham vergonha de falar, porque a gente confunde muito, a gente que eu falo, nós mulheres, os homens, o ser humano, confunde muito amor, zelo, né, cuidado com o machismo. O machismo ele engana a gente. O machismo fica em casa, não liga para sua família não, para de falar com seus amigos. A gente tem uma pequena sensação de proteção, não é, Miguel? Uhum. Que engana a gente. Enquanto a gente está achando, ele cuida de mim, ela cuida de mim muito. Na verdade, ela tá te tolindo, ela Te tá te manipulando, né? Uma excluindo, te manipulação. manipulando, te isolando, por uma questão que hoje ela é reconhecida como uma violência doméstica. Existem também, é bom vocês saberem, meninos, eu e Miguel já vimos isso, né, Miguel? Uhum. Casos de juízes muito recentes, gente, eles estão usando a lei Maria da Penha Uhum. para os homens. Não é, Miguel? Você não leu isso, Miguel? Sim, eles utilizam na verdade, eles se baseiam na lei, né, a 129 lá, que é a corporal, né, a lesão corporal, né, mais a Constituição, né, artigo 5º, que todas as pessoas não podem ter um tratamento degradante e que precisa ter a igualdade entre os gêneros, né? A Isso partir aí. disso É. é que você consegue, né, alguns juízes estão tendo o aceite, né? Estão utilizando a Lei Maria da Penha para isso. Então, meninos, eu acho que em breve nós vamos ter uma mudança aí na lei. Em breve. Eu também descobri um grupo, na verdade, eu fui fazer parte de um grupo dessa violência contra o homem, eu pedi para ser parte, né? Mas assim que eu cliquei, já veio uma petição pedindo para que a lei, a Maria da Penha, também seja revista para que também possa proteger o homem que sofre com a violência doméstica. Então, assim, as mudanças estão acontecendo, elas vão cada vez mais beneficiar todos nós, porque todos nós temos direito de ser felizes, né, Miguel? Uhum. Claro, a busca da felicidade, é isso mesmo. Buscar ser Né? feliz, né? Buscar lidar com Exatamente. essas situações e transformar isso.
exatamente. Né? Sublimar, Miguel, sublimar sublimar. também. Sublimar. É o melhor mecanismo de defesa que a gente pode oferecer para o mundo, a sublimação. É. Você acha que, eu sei que você acha justo, mas assim, você acha que essa lei Maria da Penha, ela, você já viu, né, do que ela se trata, né, da violência moral, que é onde a gente agride o outro verbalmente, a psicológica que está embutida em todas essas outras violências, né, a física, a... engraçado, falando da física, em um dos grupos que eu também entrei, no Facebook, eu vi um cara falando que eu sofri 5 anos estupro da minha mulher. Gente, a gente não pode imaginar uma situação como essa, mas se um homem foi num grupo social e se expôs, isso não pode ser uma coisa que não existe. É para a gente ver que existe, né, Miguel? Uhum. Que é Claro. muito E uma real, forma de né? encorajar, né? Encorajamento, né? Coragem, né? Agora, imagina um cara, gente, vamos botar uma situação, imagina um cara desempregado, não podendo suprir com a parte dele na casa, que é aquilo que ele veio para fazer diante do machismo, a mulher muito bem empregada, vamos dizer assim, tem vários casos assim, né? E aí ele em casa, naquele desespero, cuidando dos filhos, naquela baixa autoestima, aí a mulher chega e a mulher que quer fazer amor com este homem, quer o sexo, e ele com a cabeça. A gente sabe muito bem, nós meninas, o que que significa isso, né? A gente com a cabeça cheia de problema, o cara com a cabeça cheia de problema ainda tem que cumprir com essa parte, porque ele tem que ser macho. É um absurdo. É uma agressão sexual. Não é, Miguel? Sim. Tudo bem que ele se coloca nessa condição. Mas a gente também tem lucidez, vai, Miguel? A mulher também tem a lucidez de falar, eu sei que ele não está bem de cabeça, sabe? Eu sei que, sabe? É importante, olha, gente, o equilíbrio é tudo. O equilíbrio entre as pessoas, entre o ser humano é tudo, Miguel. Isso é inversão de papel, né? Na medida que se colocou no lugar dele, né? Como é que... É, acabei fazendo, né? Acabei fazendo exatamente isso, né? Miguel, meu querido, qual o conselho que você dá a esses homens que hoje não têm coragem de se colocar, né? Que e que a gente quer, a gente está aqui para dar voz a eles, né? Para fazer o que a gente gostaria que eles fizessem. O que você tem a dizer como psicólogo para a gente encerrar isso de uma maneira muito que fortaleça eles, que dê coragem? Ok. Se perdoar, né? Porque se ele não se perdoar pela situação, a coisa não vai fluir. Eu acho que o perdão e a coragem, né? O auto-perdão, né? É para começar, né, Miguel? Maravilhoso isso. Para começar, ele tem que se perdoar, né? Que ele é um ser falível, como todos. Uhum. E que a gente precisa. E que, na verdade, vou falar uma coisa muito louca aqui, mas na minha opinião, assim, na verdade, eu acho que só o fato dele não estar conseguindo suprir o que a sociedade espera já é um grande ganho, na minha opinião, porque ele está conseguindo sair do machismo. Uhum. Ele está, na minha opinião, ele está conseguindo estar fora do machismo. O machismo pode estar dentro dele. Os princípios estão ali, mas ele está conseguindo ficar fora e ver de fora até muitas vezes esse machismo que ele. Então, ao invés dele se cobrar as regras do sexismo, da cultura sexista, que é, né, as regras que o machismo Todo impõe, mundo sai prejudicado.
A todo mulher mundo. também sai prejudicada, entendeu? Porque também a mulher não quer ser vista também como sagrada, doce, sabe? É chato, né? Uhum, você Também, falou tudo. É. sabe? Então, quer dizer, ela também sofre, porque ela tem que ser educada, né? Desde pequenininha, né? Ela já aprende que ela não pode, ela tem que sentar direitinho, né? Que ela tem que ter uma postura adequada, né? O moleque não, pode sentar, pode correr, pode se sujar. A mulher não. Né? Então, isso tudo, para ser transformado, é muito empenho, viu? É muito empenho. E uma hora que tudo isso sair, todo mundo vai ganhar com isso. É uma outra coisa que eu queria falar existem pessoas que não conseguem ficar só. Esses homens, eles sofrem também por isso, porque eles não conseguem conviver com a solidão, consigo mesmos. Né? Então, ele não vê solução. É, Tem mais uma coisa que eu acabei de lembrar agora também, a mulher parar de ver o homem como um filho. Porque assim, a tendência da mulher é moldar o filho dela, né? Aí, ela também tenta moldar o marido dela. Então, ela parar de vê-lo como filho, ela não é a mãe dele. Uhum. Ela é parceira, ela tem que andar do lado, Claro. Porque se ela né? vira mãe também, como é que o cara vai ter interesse por ela? Mas isso Né? acontece muito nas relações, Miguel. Então, Muito. mas se a mulher acaba assumindo esse personagem, esse papel, o cara acaba não tendo mais o interesse, né? Perdendo o interesse, porque, segundo a nossa sociedade, né? Adultério, né? Adultério não, é sexo família, com a família, né? Isso não pode, não é permitido. Né? Nós estamos falando do psicológico aqui, né? Estamos falando da pessoa que acaba, engraçado, né? Ela acaba, na verdade, vendo o marido como um pai, como um irmão, né? Isso tem muito a ver com essa coisa da mãe, do lado da mulher que ela traz o lado maternal, e do marido que traz o lado paternal. Então, uma relação maternal, uma relação paternal entre um casal, ela aparentemente ela não é positiva para um relacionamento. Aparentemente não é positiva, porque você precisa ver o seu parceiro ou sua parceira, ou a sua parceira, sendo mulher com mulher, homem com homem, como parceiras, ao nome, né? Caminhando lado a lado. Nada Uhum. de mãe do marido, mãe da mulher, pai do marido, pai da mulher, né? Né? Eu acho que. Porque, assim, quando um cuida do outro, está protegendo, também está exercendo de certa forma. O problema não é. O problema é você exercer isso a todo momento. Você não conseguir É o desequilíbrio, né? O desequilibrou não exercer. Porque é e natural, manter o né? equilíbrio é difícil. Manter o equilíbrio é difícil, porque o ser humano é um ser protetor, né? Às vezes a pessoa precisa de colo, né? Sim, tudo na dose, gente. Então não dói, claro. Tudo na dose. Bom, baseado em tudo isso, ai, é crime agredir o companheiro, né, Uhum. gente? É crime Menosprezado, mas né? menosprezado. Você falou tudo. É menosprezado. Esse problema é um problema menosprezado, mas é um crime. A gente não pode agredir, a gente não pode. A gente precisa lembrar que quem não conhece a Lei Maria da Penha e tiver a oportunidade de dar uma lida, tá? São 5 itenzinhos ali, onde você vai descobrir o que é a Lei Maria da Penha. E se você pensar do lado oposto, o homem também não, para ele também, tudo aquilo ali é crime. Então a gente não tem esse direito de, ah, de ter, de praticar a violência doméstica na nossa casa. Nem de lá para cá, nem daqui para lá. Nenhum dos lados. Não é mesmo, Miguel? É isso aí. Certo? Um problema internacional, um problema onde
A gente precisa dar voz a isso. Nós vamos trazer outras lives sobre isso, porque o importante é que a gente busque a felicidade e ela é direito de todos nós, certo? É isso aí. Meu querido Miguel, lembrando mais uma vez que a palavra-chave que o Miguel trouxe é perdão. Vamos nos perdoar, certo? É isso aí. E aceitar que somos falíveis, né? Meu querido, eu quero agradecer imensamente. Imagina, eu que Você agradeço. está aqui, você está aqui comigo, essa doçura de pessoa que eu e Karine temos muito carinho, muito amor. Foi muito gostoso, foi a nossa primeira live sobre esse A minha tema. primeira live, eu nunca tinha feito. Foi a sua primeira live, né? Minha primeira live. A Renata Tacla. Renata, meu amor, você acabou de entrar, meu amor, porque a gente já está saindo, tá? Essa é a segunda parte da live. Gente, lembrando que essa live e a outra, né, a nossa live sobre violência doméstica contra o homem vai estar na página do YouTube Super Mulheres, o Universo Feminino Sem Filtro. Essa live vai estar lá também, porque tudo que eu faço eu boto lá. Super Mulheres, o Universo Feminino Sem Filtro. Lá vocês podem assistir novamente, dar suas opiniões. Miguel, meu querido, só tenho a agradecer por todo o seu Obrigado. conhecimento, suas Imagina, experiências. imagina. Foi lindo. Obrigado, viu? Um beijo para todo mundo, um beijo para você e a gente se fala. Obrigada a todos os amigos que passaram por aqui hoje e que estão aqui novamente na continuação da nossa live. Grande beijo para todos.